Estou aqui com a repórter Aline Aragão. A Aline já está aqui na tela e para você entender. Semana passada, Coxinha, a Câmara de Vereadores votou a CPI do lixo. E a Câmara de Vereadores rejeitou, por maioria, a instalação da CPI do lixo. O líder da oposição, o vereador Elber Batalha, promete acionar o Poder Judiciário para que uma decisão do Supremo, e aí ele vai explicar com detalhes, seja respeitada. A decisão diz que bastam as assinaturas para que a CPI exista, independente de votação. E é exatamente o que nós vamos saber agora. Eu daqui a pouco vou conversar aqui com o Coronel Vivaldi sobre segurança na Grande Aracaju. Vou conversar também com Zezinho Sobral. Os deputados também com raiva de Zezinho, né? Por causa do projeto Mãos Amigas. Ele vai explicar daqui a pouco o que é no programa Balanço Geral. Nós vamos à repórter Aline Aragão, com a vistosa camisa cor-de-rosa hoje. Aline que está com o líder da oposição, Elber Batalha. E a CPI, Aline, não saiu no plenário da Câmara. Na Justiça, será que sai? Bom dia. Muito bom dia, Fábio Henrique. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Isso mesmo, Fábio. A proposta da CPI foi rejeitada aí por 17 vereadores, foram 17 votos contra, 16 votos contra 7 a favor. Segundo a maioria dos vereadores, eles rejeitaram essa proposta por entender que o DEOTAP já está investigando, então não seria mais necessário instaurar uma CPI. Como você disse, hoje o líder da oposição, Elber Batalha, que já está aqui comigo, vai recorrer à justiça dessa decisão. Por quê, vereador? Muito bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Fábio. Olha, o nosso entendimento é para que se cumpra a Constituição Federal. O que é que a Constituição diz e o Supremo Tribunal Federal já referendou por várias vezes, inclusive num caso que foi um caso notório, o caso da CPI da Petrobras. Que CPI basta-se apenas recolher a assinatura de 1/3 dos membros da Casa Legislativa para que ela seja instaurada. Não há necessidade de que a CPI vá para votação, porque CPI assegura o chamado direito das minorias, o direito de que a grande maioria feita em regra pelo Poder Executivo, nesse caso da Prefeitura de Aracaju, não se utilize a máquina administrativa para mascarar ou impedir uma investigação. A CPI, como o nome já diz, é uma comissão parlamentar de inquérito. O regimento da Câmara de Vereadores de Aracaju, o Fábio Henrique sabe disso, foi meu colega vereador à época, ainda é de 1977. É da época do regime militar e, portanto, anterior à Constituição Federal. E por isso ele ainda prevê algumas situações que já não são mais adequadas à Constituição, que, como a gente diz no termo jurídico, não foram mais recepcionadas pela Constituição de 88 e, portanto, num jargão popular, teriam sido já revogadas. Então é aí nesse sentido que nós vamos recorrer ao Poder Judiciário. A CPI é um direito e a população quer. Esse assunto do lixo é um assunto que vive permanentemente sob suspeita na sociedade, entra empresa, sai empresa, e sempre são denúncias de desvio de dinheiro, denúncia de superfaturamento, e a Câmara tem que investigar. Esse artifício, essa justificativa de se querer dizer que não vamos investigar porque a DEOTAP já está investigando, não vamos investigar porque o Ministério Público já está investigando. Se a Câmara começar a usar essa justificativa para tudo, a grande maioria das coisas que nós fazemos, o Tribunal de Contas também investiga, já que ele é um poder auxiliar dos poderes legislativos. Então, o que acontece? Se nós dissermos agora, olha, não precisa mais avaliarmos contas do prefeito, contratos administrativos da prefeitura, porque isso o Tribunal de Contas já faz. Então, nós já vamos estar colocando sem utilidade o principal papel, que é o papel do vereador, que é fiscalizar. Então, na verdade, o nosso intuito é irmos ao Judiciário, vamos juntos com mais 4 vereadores, junto com o vereador Lucas Aribé, o vereador Cabamintes e a vereadora Emília Corrêa, também subscreverão o mandado de segurança, e na manhã de hoje estaremos protocolando para que o Judiciário retorne esse feito à ordem, retorne esse processo ao rumo constitucional das coisas e assegure à sociedade o direito que a CPI seja instalada. O líder da situação, o vereador Antônio Bittencourt, chegou a dizer em algumas entrevistas que a motivação da instauração dessa CPI seria uma motivação política. O que é que o senhor diz sobre essa opinião dele? Olha, eu não acho que a DEOTAP está investigando um contrato que tem superfaturamento de 116 milhões por questões políticas.
Eu não acho que o Ministério Público entrou com ação de improbidade administrativa contra um presidente de uma empresa da administração, Edivaldo Nogueira, por questões políticas. Então, na verdade, o que a administração municipal precisa é entender que a campanha acabou e que quem ganhou tem que administrar, que é isso que eles precisam fazer, e que quem perdeu faz oposição, que é esse o nosso papel. Uma oposição responsável, uma oposição que colabora quando necessário, mas uma oposição que tem que ser dura na cobrança, que tem que ser firme. Nunca é demais lembrar a população que um contrato de lixo só de Aracaju saiu em menos de 2 meses, Fábio Henrique, do valor de 85 milhões para o valor de 205 milhões. É um aumento de mais de 6%, de 100%. São 116 milhões do seu dinheiro, de você que está em casa, jogado no ralo. Você que está sabendo, com essa dificuldade de crise, de desemprego, quanto custa o seu imposto, quanto custa a sobrevivência no Brasil numa situação tão difícil como essa de hoje. Então, eu não acho que isso é politizar. Políticos todos nós somos, mas a boa política é essa, de fiscalizar e de cumprir o papel de fiscalizador e de cobrador, que é para isso que a população nos elegeu. Vereador, aguarda só um minutinho para saber se o Fábio Henrique tem alguma pergunta para o Elber Batalha. Gostaria sim. Bom dia, vereador Elber Batalha. O senhor está confirmando que durante o dia de hoje, na manhã de hoje, com mais alguns vereadores, o senhor estará ajuizando o mandato de segurança para garantir, para que o Tribunal de Justiça diga que a CPI deve funcionar independente da votação. Uma outra pergunta, vereador. O prefeito Edivaldo Nogueira prometeu revogar o IPTU, aquele aumento estratosférico que foi dado pelo ex-prefeito João Alves. Ele cumpriu isso, vereador? Revogou o IPTU? Não revogou, Fábio. E isso é também foco de um outro projeto que nós já apresentamos na Câmara há cerca de 15 dias. Nós propusemos uma lei que ganhou o nome de Lei Complementar número 1/2017, em que nós propusemos uma justiça fiscal. Talvez o pior de tantos erros da administração passada tenha sido o aumento estratosférico do valor do IPTU, que causou vários transtornos e ainda causa a várias famílias. Tiveram famílias que tiveram o IPTU aumentado em até 400%, com um fator de reajuste ano a ano de 30% ao ano. É bem verdade que no último momento o prefeito João Alves, visando ver se ganhava as eleições, baixou um decreto estacionando esse 30%, mas tudo que já foi aumentado, que gira em torno aí de 300%, já ficou. Então, nosso projeto prevê a possibilidade de que daqui por diante não mais se aplique esse 30 sobre 30 e apenas a inflação do ano, e prevê também a possibilidade de que as pessoas que pagaram um valor a mais do que deveriam pagar possam se creditar desse valor para IPTUs de exercícios posteriores. Nós não queremos com isso, Fábio, inviabilizar a administração municipal. Esse crédito no nosso projeto, a gente prevê que a administração possa discutir com a Câmara no sentido de diluí-lo. Por exemplo, se esse crédito é de R$1.000, que ele possa ser dividido em 4 anos de 250 o crédito, devidamente corrigido, para que não haja também um impacto negativo e não se inviabilize a administração do município. Nós não queremos fazer oposição do quanto pior, melhor, mas cobrar as promessas de campanha e, sobretudo, uma questão que é de dever de justiça fiscal com a sociedade aracajuana, que foi tão agredida com esse aumento exorbitante que o ex-prefeito João Alves cometeu na legislatura passada. Muito obrigada pela sua participação no Balanço Geral. Isso aí, Fábio Henrique. A Câmara de Vereadores sempre com assuntos aí muito polêmicos, como essa história do IPTU e também o lixo, que foi a história que a gente começou falando. É com você. Ok, obrigado. A repórter Aline Aragão conversando com o vereador Elber Batalha, líder da oposição, que afirma aqui no programa Balanço Geral que hoje pela manhã vereadores estão indo ao Tribunal de Justiça ajuizar um mandado de segurança para que o judiciário diga se a CPI é para funcionar mesmo tendo sido rejeitada pela maioria dos vereadores. Sobre o IPTU, está claro que não houve revogação. O secretário Jefferson disse aqui semana passada que foi criada uma comissão. Eu aprendi uma coisa, quando você não quiser resolver um problema, cria uma comissão. Aí você cria uma comissão, aí a comissão nunca se reúne. Então, quando você não quiser resolver um problema, você cria uma comissão, pronto. Quando você ouvir aí, foi criada uma comissão, já desconfie que o problema é ou empurrar com a barriga, eu hoje, viu, para o meu amigo, fechei aqui por causa da barriga, ou empurrar com a barriga ou não resolver o problema, né? E sobre a questão do aumento da passagem, nós já tratamos no programa de hoje. Repito, ontem aqui na tela, o líder do governo disse que no primeiro semestre não vai ter aumento, nós vamos continuar acompanhando.